Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e nosso entendimento. Às vezes, você ouve falar que tudo na vida se resolve com a fé. Então, você fica a vida toda dependendo de uma fé. E essa fé nada mais é do que ir na igreja. Porque as pessoas acham, eu vou na igreja, eu tenho fé. Se eu vou muitas vezes, eu tenho muita fé. E se eu participo de todas as campanhas que os pastores mandam, eu tenho mais fé do que todos. Basta você ver o resultado. O resultado não condiz com o número de vezes que você vai na igreja, o número de orações que você faz. Os resultados não condizem com os gritos que as pessoas dão, ou as orações altas, gritando. Não, isso não condiz. Basta a gente analisar as coisas. Se você não tiver uma fé aonde você compare as coisas, aonde você observe as coisas, então a sua fé não vai trazer nenhum resultado, porque você pode estar sendo enganado. Você pode estar sendo enganado. Talvez você não acredite no que eu esteja falando. Como ser enganado dentro de uma igreja? É possível a gente ser enganado dentro de uma igreja? É possível. E sabe quem disse isso? Jesus. Sabe quem disse isso? Os profetas. Você sabe quem disse isso? Os discípulos. É mais fácil você ser enganado dentro de uma igreja do que fora dela. E basta você ler a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler para você. 2 Pedro 2 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Houve. Será que não há mais? Vamos seguir. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre mim mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja, houve e haverá. E muitos seguirão os falsos. Então, muita gente está seguindo um evangelho falso. Um evangelho de multidão. Porque na cabeça de muita gente, se a igreja está cheia, é porque Deus está abençoando. Se a pessoa está gritando muito, é porque ela tem muita fé. Isso é o que as pessoas pensam. Mas a Bíblia nos ensina que os falsos, eles atraem multidões. Eu não estou dizendo que porque a igreja está cheia, a outra está vazia, não, o outro é falso, o outro é verdadeiro. Eu não estou dizendo isso. Eu só quero que você compare as coisas. Que você não seja uma pessoa com a mente cauterizada, achando que você nunca será enganado porque você está dentro de uma igreja. Jesus nos alertou sobre os falsos. Jesus
falou dos milagres, Jesus falou do inferno, Jesus falou da salvação, do arrependimento, do perdão, do julgamento. Jesus foi completo. Mas, dentre todas as coisas que Jesus falou, ele não deixou de mencionar que haveria os falsos e que enganariam a muitos. O Evangelho não são apenas milagres ou vida boa, que é o que se propaga nos dias de hoje. Hoje as pessoas vão à igreja pelos milagres. Elas vão à igreja por uma vida melhor. Elas não vão à igreja para se arrependerem. Elas não vão à igreja para mudar de caráter. Elas não vão à igreja para serem melhores. Elas vão à igreja porque elas querem muito dinheiro. Elas querem ostentar. Elas querem uma vida boa. Elas querem ficar livres dos seus problemas. Então, por isso que muitas igrejas atraem muita gente, porque é isso que elas oferecem. O pastor que não oferece isso, a igreja dele, ela está vazia. O pastor que não oferece esse evangelho barato, esse evangelho comercial, a igreja dele está vazia. As pessoas não vão. Por que os falsos eles prosperam? Porque é mais fácil você vender ilusão do que vender a verdade. E não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, ó. Olha só. E muitos seguirão as suas dissoluções, os seus enganos. Muitos, não poucos. O Evangelho, ele não é feito apenas de milagres ou de boa vida. O Evangelho verdadeiro, bíblico, autêntico, de princípios, ele contém dor, ele contém vergonha, ele contém humilhação, ele contém traição, decepção, perda. O Evangelho autêntico, bíblico, não é esse que nós estamos assistindo. O Evangelho fácil, de portas abertas, onde todo mundo se ama, todo mundo é feliz. Não. Esse Evangelho, ele atrai muita gente porque é um Evangelho fácil. Você não precisa se regenerar, se arrepender, você não precisa ter caráter. Você pode ter a sua própria vida, mas vá na igreja. Por isso que atrai muita gente. Talvez você pense, Deus está nesse lugar. Não, nem sempre. Quem gosta desse evangelho barato, sem mudança de caráter, é o diabo. Então leia a Bíblia, 2 Pedro 2, aonde Pedro, igual a Paulo, igual a Jesus, igual aos profetas, eles mencionam a mesma coisa. Por quê? Por que Jesus não se limitou a curar as pessoas? Por quê? Será que você já fez essa pergunta? Os pastores não pregam sobre o caráter, porque eles não têm, na sua maioria. Então é mais fácil enganar você prometendo coisas boas para você. Mas Jesus falou do caráter. Jesus falou dos falsos, dos enganadores, dos fariseus. Jesus os chamou de raça de víboras, de malditos. Jesus disse que eles iriam para o inferno. Tudo Jesus falou. Mas a igreja hoje, o evangelho hoje, na maioria das igrejas, está limitado a apenas um tema: dinheiro.
e boa vida. Mas você não presta atenção, porque também você gosta disso. Você vai em busca disso. Então, é por isso que a Bíblia fala que os enganadores, eles atraem multidões. Eles atraem multidões. Se a gente for achar que multidão caracteriza a presença de Deus, então Deus está muito mais na Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela tem 1,5 bilhão de pessoas. Só a Igreja Católica. Depois vem o Islã, que é a religião muçulmana. Tem 1,3 bilhão de pessoas. O cristianismo vem em terceiro ou quarto lugar. Então, se a gente for comparar que multidão representa a presença de Deus, que Deus está ali porque tem muita gente, então Deus está muito mais com a Igreja Católica, se pensarmos assim. Por quê? Porque colocaram isso na sua cabeça. Colocaram na sua cabeça que a igreja que está cheia é porque Deus está ali. A igreja que está vazia é porque Deus não está ali. Isso não é verdade. E vou repetir. Se multidão representa a presença de Deus, então Deus está muito mais na Igreja Católica, porque existe 1,4 bilhão de católicos no mundo. Quase que a metade da população mundial. Se juntar a Igreja Católica e o Islã, que é a religião dos muçulmanos, tem a metade praticamente da população mundial. O cristianismo, os cristãos estão longe. Então não é por aí que você tem que analisar se Deus está ou Deus não está no lugar. Você tem que analisar se o pastor ele fala de milagre, de prosperidade, de salvação, de regeneração, de arrependimento, de caráter, do inferno, do céu. Se o pastor não fala essas coisas, ele é limitado a só falar vida boa, saia. Porque você está seguindo um falso. E não sou eu que estou dizendo, basta você ler aí. 2 Pedro 2. E não sou eu que estou dizendo. Os falsos arrastam multidões. Por que os falsos arrastam multidões? Porque eles pregam de uma forma bonita. Eles pregam de uma forma encantadora. Aonde não te magoa, não te ofende. Tudo que eles falam é bonito. Eles se fazem de amigos. Eles se fazem de amigos, de bons. Dobram o joelho, fingem que chora, te abraçam, te beijam, para você gostar. Nem ele está interessado em falar do pecado, nem você está interessado em ouvir. Então, o evangelho, ele vai perdendo a sua origem. Vai perdendo aquilo que é de mais valoroso ou valioso, que é a verdade. E se torna num lugar comum, num lugar qualquer. A igreja jamais poderia ser um lugar qualquer. A igreja jamais poderia ser um lugar comum. Se subentende que a igreja é um lugar de respeito,
o lugar de temor, aonde você aprende a temer a Deus, se subentende. Não, a igreja é um lugar comum. Você vai, você entra e não acontece nada. Os anos passam e não acontece nada. Tanto é que os pastores, eles sempre têm algo para te oferecer. São verdadeiros rios de inspirações. Impressionante. Alguém pode me dizer a hora aí, por favor? Esqueci de marcar. Os profetas falaram dos falsos. Jesus falou dos falsos. Os discípulos falaram dos falsos. Será que você não presta atenção nisso? Será que você acha que eu estou falando por falar? Você acha que eu estou julgando? Eles falaram e mandaram a gente falar. Talvez o seu pastor não fale. Porque não interessa falar. Não interessa falar. Mas a multidão gosta do engano. A multidão gosta mais dos falsos do que dos verdadeiros. Você pode ver que os verdadeiros, as pessoas verdadeiras, elas têm poucos amigos. Elas não são muito bem aceitas na sociedade. Os verdadeiros, eles não são convidados para determinados lugares. Os falsos não. Os falsos, eles são convidados para tudo. Para tudo. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui na Bíblia. 2 Pedro 2. E muitos os seguirão. E muitos seguirão. O dia que você aprender a defender o Evangelho, você pode contar com Deus. Você pode dobrar os seus joelhos. Você não precisa de pastor, de bispo, de igreja, de ninguém. O dia que você aprender a defender o que é certo, mediante a Bíblia, você não precisa de igreja, de pastor, de bispo, de apóstolo, de ninguém, não. Você tem moral diante de Deus. Você tem crédito diante de Deus. Mas enquanto você ficar a defender esse evangelho barato, esse evangelho vagabundo, esse evangelho muito fácil, muito bonito, você não tem crédito com Deus. Vai passar a vida toda orando dentro da igreja. Faz um balanço da sua vida. Faz um balanço. Eu passei até hoje, são quase 40 anos que eu conheço Jesus. Poucas vezes eu pedi para mim, poucas vezes eu pedi para minha família, poucas vezes. Trabalhei de manhã, de tarde, de noite, não tinha hora. Tive que operar o coração porque de tanto que eu trabalhei, de manhã, de tarde, de noite, 6 meses em casa, 6 meses na rua, viajando, trabalhando, de madrugada, comendo em qualquer lugar. Eu nunca parei para orar por mim. Sempre pelos outros. Sempre pela igreja. Minha mulher orava por mim. Mas eu não. E Deus sempre me protegeu. Todos os dias eu oro dizendo, Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, pelos teus livramentos, que não foram poucos, e pelos teus cuidados para comigo, para com a minha casa. Essa é a minha oração. Dura 1 minuto. E aí depois eu peço pelas pessoas que me ajudam. Essa é a minha oração diária. Praticamente a mesma coisa.
Obrigado pela tua misericórdia, pelos teus livramentos, pelos teus cuidados. Abençoa as pessoas que o Senhor já colocou para nos ajudar e que tem nos ajudado. Todos os dias essa é a minha oração. Eu sempre trabalhei, preguei salvação, preguei o inferno, preguei o céu, a cura, a libertação, mas nunca deixei de pregar e defender o Evangelho, o que é certo. Nunca. Por isso eu nunca tive amigos. Porque eu nunca trabalhei para um homem, eu nunca trabalhei para o líder da igreja, eu nunca trabalhei para defender o homem. Eu sempre trabalhei para defender o nome do Senhor Jesus. Alguém pode me dizer o tempo aí, se alguém sabe, por favor? Eu sempre trabalhei para defender a verdade. Então, você passa a ter crédito com Deus. Você passa a você orar e falar, Deus, me ajuda, me proteja, me guarde. Me livra disso, daquilo outro. Você tem esse crédito com Deus. Mas obrigado, Sérgio, enquanto você não tiver esse pensamento, porque fé não é ir na igreja, fé não é conquistar, porque ir na igreja o diabo é o primeiro a ir, conquistar, tem gente que nem sabe quem é Deus e conquista. A fé não se resume em conquista. A fé não se resume em você ficar gritando ou ir na igreja de manhã, de tarde, de noite. A fé consiste em você amar a Deus sobre todas as coisas e defendê-lo. Isso é fé. O resto tudo é consequência. O resto é consequência. Então, a Bíblia fala dos falsos. Não sou eu que estou falando. Eu estou transmitindo. Como os profetas falaram, como Jesus falou. Jesus não poderia ter dito, como eu já escutei, muita gente falar assim, a obra é do Espírito Santo. Ué, Jesus nunca falou que a obra era do Espírito Santo. Jesus expulsou os cambistas. Veja. Jesus deu nome aos bois, falso, maldito, hipócrita, fariseu. Jesus deu nome. E Jesus não falou assim, a obra do Espírito Santo, vamos deixar para lá. Por isso que o Evangelho está essa porcaria. Por isso que o Evangelho está tão barato. E diz mais a Bíblia, para a gente terminar aqui, ó. Diz o seguinte, olha só. Olha só, olha só. 2 Pedro 2, diz assim, versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Para você ver. Faz uma comparação. O que mais você vê hoje não são milagres, é blasfêmia. São pessoas de fora e de dentro blasfemando contra o nome do Senhor Jesus. Sim ou não? Você não vê milagres nas igrejas. Você vê gente gritando, pulando, cantando, e eles dizem que isso é a presença de Deus. Aí de vez em quando você vê o pastor comeu a mulher do outro, o outro encheu a cara de cachaça, o outro roubou a oferta, o outro fez isso, o outro fez aquilo outro. É o que mais você vê. Mas isso é natural para quem prega um evangelho barato. Não sou eu que estou dizendo, eu estou mostrando para você na Bíblia. Aqui não fala de milagres, fala de blasfêmia. Aqui não fala de homens de Deus, falam de falsos pastores. É que você, quando lê a Bíblia, você não presta atenção nas coisas. Aqui fala de falsos. Aqui fala que muitos seguirão os falsos. Aqui fala que o nome de Jesus será blasfemado. Não está falando de milagres.
Não está falando de homens de Deus, não, está falando de falsos. Então, meu amigo e minha amiga, ser cristão não é ir numa igreja. Ser cristão é você defender o cristianismo, o Senhor Jesus. Custe o que custar. Não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem igreja A, não tem igreja B. É você defender o que é certo, para que você tenha crédito com Deus. Para que você tenha moral de dobrar os seus joelhos e falar, Deus, me ajuda. Do contrário, igreja nenhuma te ajuda, pastor nenhum vai te ajudar. O problema hoje é que, é como está escrito aqui, né? A multidão prefere os falsos. A multidão prefere os falsos. Os mentirosos sempre saem na frente. Mas é questão pessoal. Fica aí o vídeo. Se você gostou, divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Divulgue o vídeo. Bom dia para todos.